Olá e seja bem-vindo. A CPMI do 8 de janeiro foi frustrada pelo silêncio do depoente desta terça-feira 29, o coronel Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. O oficial está preso desde o dia 18, pela segunda vez neste ano, em razão do apagão na coordenação e comando do policiamento contra os ataques que destruíram os poderes da República na semana seguinte à posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Vieira foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República em ação penal ajuizada junto ao Supremo Tribunal Federal, acusado de crimes de omissão, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e outros ilícitos também atribuídos a mais 6 oficiais da PMDF. E a relatora da CPMI, Elisiane Gama, também foi no mesmo caminho da PGR e responsabiliza a PM do Distrito Federal pelas invasões no dia 8 de janeiro, mas foi rebatida por deputados e senadores da oposição. Veja. Mas antes de chegar especificamente ao fato da sua prisão, eu queria discorrer um pouquinho com o senhor acerca dos fatos que antecederam, na verdade, a sua prisão. Na denúncia da Procuradoria da PGR, o senhor recebeu e encaminhou áudios desde o processo eleitoral de 2022, precisamente no dia 28 de outubro, poucos dias antes do segundo turno das eleições, e aí é um áudio claramente fake, né? Inclusive destinado aí a candidatos à presidência da República, mas uma montagem, portanto, conteúdo golpista. E este áudio o senhor teria recebido, o senhor recebeu, na verdade, do Klepper Rosa, e em seguida o senhor encaminha o mesmo áudio, por exemplo, ao coronel Casemiro, né? E aí no áudio, que consta na página 7 da denúncia, o senhor diz o seguinte: na hora que der o resultado das eleições que o Lula ganhou, vai ser colocado em prática o artigo 142, viu? Vai ser restabelecida a ordem, se afasta Xandão, se afasta, aí o senhor vem com alguns... O senhor vem, não, o áudio, na verdade, vem com alguns termos, como, por exemplo, vagabundo, tudinho, ladrão, safado, enfim, aí vocês vão ver o que é por ordem no país. Não admito que o Brasil vai deixar um marginal, criminoso, um bandido como Lula voltar ao poder. Aí, na sequência, o áudio diz: rapaz, vocês têm que entender o seguinte, o Bolsonaro, ele está preparado com o Exército, com as Forças Especiais, as Forças Armadas aí, para fazer a mesma coisa que aconteceu em 64. O povo vai para as ruas, que ninguém vai aceitar o Lula ganhar a presidência, porque não tem sentido, o povo vai pedir a intervenção. E aí, meu amigo, eles vão nos livrar do comunismo novamente. Quer dizer, o senhor fazia esse compartilhamento desses áudios, né? E aí está a tela, inclusive, na tela, né? E eram áudios, como eu disse, editados, áudios fakes, sendo transferidos e compartilhados por membros do alto escalão da Polícia Militar de Brasília. Eu pergunto para o senhor, havia um clima golpista na Polícia Militar do DF? Excelência, como eu relatei aqui na minha fala, eu não tive acesso à íntegra dos documentos, inclusive do relatório do meu celular, então vou permanecer em silêncio. O senhor, então, recebe uma imagem na qual alguém compartilha fazendo referência ao questionamento do processo eleitoral, e aí, especificamente, o Casemiro lhe manda uma fotografia com a imagem do candidato, do então presidente Bolsonaro, que perdeu a eleição naquele momento, e aí a frase é: a cara de quem tem as cartas na manga. Aí o senhor responde: será que o Brasil tem jeito? Ou seja, essa distribuição de mensagens e de informações fake, logo depois do processo eleitoral, tinha essa motivação de acirrar os ânimos na sociedade brasileira, que depois do processo eleitoral estava praticamente ali dividida por conta da diferença do processo eleitoral? A motivação era acirrar os ânimos na sociedade brasileira? Excelência, pelas mesmas razões explicitadas, vou permanecer em silêncio. Senhor Fábio, fazendo um levantamento aqui dos locais em que o senhor, na verdade, os grupos, sobretudo os grupos de WhatsApp, que faziam esse compartilhamento, o senhor integrava, por exemplo, um grupo que era chamado de Águia Primeiro CPR,
e tinha um outro grupo que é ADI-DOP/operações. São grupos que faziam o compartilhamento dessas várias informações, desses vários vídeos e áudios, né? E nesse grupo, inclusive, havia a participação de hoje companheiros seus que foram presos da mesma operação de 11 dias atrás, né? Dentre eles o Naime, que foi preso antes, mas o senhor, o Flávio, o Casemiro, na verdade, e outros nomes. Eu pergunto para o senhor, nesse mesmo grupo que vocês faziam o compartilhamento de áudios e de vídeo golpistas, vocês receberam algum tipo de alerta referente ao ato do 8 de janeiro? Se o senhor recebeu, quem lhe passou ou quem compartilhou essas informações também referente à possibilidade de ataques à sede dos três poderes para o dia 8 de janeiro? Excelência, eu vou permanecer em silêncio. No 4 dias antes do 8 de janeiro, você vê aqui os banners, na verdade, sendo compartilhados, né? Aí tem um deles aqui, esse aqui. Não deu para colocar. Mas, por exemplo, aqui ele fala Revolução Militar pelos militares brasileiros. Aí o outro. Um outro banner, comunicado, tomada de poder pelo próprio povo, 7 e 8 de janeiro, Movimento Patriotas. Depois, tomada pelo poder, Congresso Nacional, Brasília, Distrito Federal, greve geral, povo na rua, não tem dia para acabar. Essas informações chegaram exatamente 4 dias antes nos mesmos grupos. Ou seja, o senhor Fábio, o senhor recebeu essas informações 4 dias antes e vocês não tomaram uma medida à altura do que deveria tomar, no sentido de se preparar para ter um planejamento de fato operacional. Porque, eu estou com a fala, porque ou é ineficiência demais ou é não olhar para o que de fato estava ocorrendo diante do senhor, né? Já que todas as informações da ABIN chegaram e da própria inteligência no âmbito da Secretaria de Segurança Pública, né? Na verdade, pelas informações que nós temos, o senhor chegou aqui, a chegada dele está aqui, ó. Tem as imagens lá, vamos lá, vamos vendo aqui passo a passo. Às 14 horas e 42 minutos, uma imagenzinha antes dessa, mas vamos seguir com essa antes. A primeira imagem. Às 14 horas e 42 minutos, houve o rompimento ali da barreira, ali nas proximidades do Ministério da Justiça. E aí vem, na imagem seguinte, que foi essa daí, das 14h43, ao rompimento de fato dessas barreiras. Na sequência, às 2h47, aqui são imagens já da parte interna aqui da Câmara dos Deputados, não é? Onde havia ainda uma presença pequena de manifestantes, não tinha uma presença ainda significativa. Na outra imagem, naquela seta vermelha, é o Coronel Fábio, né? Onde ele está ali, por isso eu pergunto se ele não veio com ninguém, porque ele estava ali sozinho, ali, e ao mesmo tempo sozinho, mas de uma forma, digamos, relativamente ali tranquila. Havia outros militares, de fato, ali no seu entorno. Tem a imagem já direto lá, está aqui. O Rafael estava aqui, ó, nessa outra área, que era uma barreira impedindo a descida dos manifestantes, presidente Maia, para a sede do Supremo Tribunal Federal. Então, vem de lá, eles voltam para cá. E eles chegam, aí segue a outra imagem. Eles sobem até a escadaria, sobe mais. Aí eles ficam, ó, olha como eles ficam, gente. Olha aqui a imagem. Eles ficam na lateral. Eles ficam na lateral. Segue. Aí vai diminuindo, ó. Veja, aquela seta vermelha, olha só. Eles retiram a barreira, gente. Quando eles retiram a barreira, os manifestantes vão andando, ó. Aí vai lá, olha o ônibus lá. Nessa hora, com a quantidade pequena, eles entram no ônibus e entram nos outros carros, segue.
Aí os manifestantes estão, ó, com mais um tapete vermelho descendo para o Supremo Tribunal Federal. Segue. Aí olha só onde é que estão os ônibus do choque. Estão aqui embaixo, os manifestantes descendo, lá na frente a subida para o Supremo Tribunal Federal, que até o momento estava intacto, não tinha nada aí, estava tudo, as vidraças, lá tudo certinho, lá tudo bonitinho. E ali na frente, aquela outra linha preta ali, ó, aquela outra linha são os militares da segurança do Supremo Tribunal Federal, que é uma quantidade pequena, que é aquela quantidade ordinária que tem para situações do dia a dia. Eles estavam lá e, olha, a Polícia Militar do DF, através do choque, estava lá atrás. Abriram e permitiram a subida dos manifestantes. Aí os manifestantes, olha, invadem. Segue mais imagem. Aí pronto, aí subiu e quebrou. E foram aquelas imagens que o Brasil inteiro acompanhou, as vidraças totalmente destruídas. E quando eles chegaram aqui, eles foram, não é exagero dizer, orientados da forma como se entrava de fato nesses prédios hoje, que nós acompanhamos o final como tudo ocorreu. Presidente, eu confesso que cada reunião da CPMI eu chego à conclusão que é um instrumento dispensável hoje, que eu sei da importância de uma CPI. E, de fato, da forma que a relatora tem conduzido o seu trabalho, é um direcionamento. Ela, por exemplo, apresenta vários vídeos aí. Por que não apresenta todos? Porque eu vi também vários vídeos, as pessoas gritando, não quebra, não quebra, e estava lá o cara com a bandeira do PT, os infiltrados dentro. Eu vi isso, tem vários vídeos. Por que a relatora ela não pode tomar posição? Ela não pode vir com o relatório pronto ou a posição pronta. Ela é relatora para relatar. Então, eu fico triste, porque é um instrumento importante, participei de todas. E, presidente, uma coisa que tem que ficar claro também, eu tenho lá meu grupo de futebol, que tem um grupo de... O pessoal manda coisas assim toda hora. É um grupo privado, muita brincadeira entre eles, e tem o grupo oficial. Eu estou vendo aqui, que na prática a Polícia Militar tem um grupo oficial, está aqui chamado CIPOM, que é um grupo para informações de alerta do Sistema de Informação Policial Militar. Esse é o grupo oficial. Não foi desse grupo que vem essas mensagens. Não estou fazendo aqui, passando a mão na cabeça de ninguém, não. Eu só quero esclarecer, que grande parte, se não a unanimidade dos policiais do comando da Polícia Militar são da mesma turma. Então é muito comum, a amizade entre eles e esses grupos privados. E a população, de um modo geral, quem acompanhou, como eu, presidente, participei de todas as CPIs, eu participei da CPI da Petrobras. Eu fui o primeiro lá em Curitiba perguntar para o Pedro, que é o presidente do PP, quem é que indicou Paulo lá para a Petrobras, o diretor. Foi a primeira vez que o presidente do PP disse assim, foi Lula, o presidente Lula. Eu vi o Paulo testemunhando aqui e depois devolvendo milhões de reais. Eu vi as consequências do BNDES, do Fundo de Pensão, participei de todas elas. Então, quando eu vi o presidente disputando a eleição, eu, particularmente, que conheço todas as CPIs e os modos operantes, quem é que fez tudo isso, e agora também muitos deles já estão de volta, eu fiquei, não é possível que um presidente vai concorrer à eleição. Eu fiz isso. Agora, o que acontece é que eles pegaram essas informações, e por incrível que pareça, presidente, estou vendo aqui, o que aconteceu no GSI foi exatamente a mesma coisa. Colocaram, inclusive, a Força Nacional, pelo relatório que a gente recebeu, também em alerta. O que aconteceu aqui no Distrito Federal? O problema que aconteceu aqui no DF foi uma coisa simples. Porque, veja bem, no dia 8 de janeiro, olha só, presidente, e eu ia perguntar aqui para o Fábio, porque eu não sei se ele vai responder alguma coisa, mas olha só, no dia da posse do presidente Lula, foram 300 mil pessoas anunciadas aqui, não teve nenhum incidente, zero de incidente. 300 mil pessoas. No dia 8 foram 5 mil pessoas. De outro lado, nós temos aí o general G. Dias, responsável pela guarda presidencial, que também esteve no dia 8, só
que, diferentemente de Vossa Senhoria, não foi ferido. Muito pelo contrário, confraternizou com os vândalos, fraudou documentos públicos e tentou sonegar imagens das invasões. Só depois que foi vazado as informações, nós tivemos acesso realmente ao que aconteceu dentro do Palácio do Planalto. Todavia, até o presente momento, não sofreu sanção de qualquer espécie, apenas foi exonerado. Eu fico perguntando, né? Não sei se Vossa Senhoria vai responder, mas na compreensão de Vossa Senhoria sobre essa diferença de tratamento. Né? Ia perguntar se Vossa Senhoria se sente perseguido. A PM do DF foi escolhida como bode expiatório de todo esse episódio. Quem, na avaliação de Vossa Excelência, né, falta ser alcançado pela Justiça? Porque a ABIN, o Saulo esteve aqui. O Saulo mostrou para todos nós que desde a sexta-feira ele fez simplesmente 33 alertas. E aí a minha decepção com a CPMI, ele disse, trouxe documentos, o senador Espírito Jamim foi o primeiro aqui no Senado a mostrar realmente que o documento que chegou aqui no Congresso oficialmente foi adulterado. Já de início, a denúncia que tem contra o senhor e contra a cúpula, que prendeu a cúpula da Polícia Militar, em diversas partes, na primeira delas, fala que a PM tinha um intuito golpista e, por isso, não se desfez dos acampamentos em frente ao QG. Eu vou lhe fazer algumas indagações, vão se tornar retóricas, se o senhor vai ficar silente, mas se quiser responder, faça um aceno para mim, por favor. O senhor sabe o que aconteceu com os acampamentos após o 1º de janeiro, com a festa da posse presidencial? Bem, o que nós sabemos, e temos registros, não apenas... Vai responder? Não, permanecer em silêncio. Ok, muito obrigado. Depois do 1º de janeiro, os acampamentos foram desmobilizados espontaneamente. Os manifestantes que estavam ali saíram, não apenas pelos relatórios da ABIN, mas pelo próprio relatório do interventor. Relatório do interventor Capelli. Desde o dia 1º de janeiro de 2023, houve intensa desmobilização do acampamento do QG. No dia 6 de janeiro, o estacionamento de terra estava totalmente desocupado e não ocorreu a chegada de ônibus e caravanas. Estima-se que restou um público de aproximadamente 300 manifestantes. 300 manifestantes não fizeram nada no 8 de janeiro. O que está comprovado, portanto, os vândalos vieram de ônibus. Como coloca o Exército, os acampamentos eram ordeiros, pacíficos, democráticos, inclusive limpos, e ainda ajudavam pessoas de rua ali. Então, o que nós queremos é que seja individualizada cada conduta desses manifestantes, não foram todos, de forma contrária daqueles que nem entraram nos prédios públicos. Há uma notícia aqui do dia 28/8/2023 que diz o seguinte: CPMI do dia 8 de janeiro não precisa ouvir Bolsonaro para indiciá-lo, diz relatora. A todo momento, assim como o senador Exalcir disse, há uma parcialidade muito grande de quem deveria ser a juíza, de quem deveria avaliar todos os fatos. Essa CPMI ela foi aberta para apurar tanto ações quanto também omissões. E as linhas investigativas, por mais divergentes que sejam, deve ter no mínimo uma lógica, deve ter no mínimo um embasamento de argumentos. A gente vê, por um lado, a oposição aqui compostas, né, por deputados majoritariamente aqui de direita, indo para uma linha onde você tanto quer ver as arbitrariedades jurídicas que aconteceram, tanto também com relação às omissões. Mas ainda assim, nós aprovamos diversos requerimentos de convocações que não diziam respeito a isso. Porque, afinal de contas, nós queremos investigar. Não uma investigação seletiva, uma investigação que blinda as pessoas, mas uma investigação que vai apurar os fatos. Agora, a relatora disse aqui anteriormente, se dirigindo, né, à polícia aqui do DF, abre aspas, ou é ineficiência demais, ou é não olhar o que estava acontecendo diante do Senhor. Você pode utilizar essa frase exatamente para o Flávio Dino, e ela encaixa como uma luva.
Até mesmo porque, passa aí para mim por gentileza, os tweets que eu separei do senhor Flávio Dino no dia 7/8/2023. Diz o seguinte: além de todas as forças federais disponíveis em Brasília e da atuação constitucional do governo do Distrito Federal, teremos nos próximos dias o auxílio da Força Nacional. Assinei agora portaria autorizando a atuação em face de ameaças veiculadas contra a democracia. Pode passar, por gentileza. Desde cedo, isso é no dia 7/1/2023, às 10 horas e 18 minutos. Desde cedo, eu e os diretores gerais da PF e da PRF estamos em diálogo e definindo novas providências sobre atos antidemocráticos que podem configurar crimes federais. Vamos manter a sociedade informada. Pequenos grupos extremistas não vão mandar no Brasil. Aí eu te pergunto, colocando aqui a frase da então relatora, é ineficiência demais ou não era olhar o que estava acontecendo diante do Senhor? Afinal de contas, onde estava a Força Nacional de Segurança? Nós trouxemos aqui o fotógrafo da Reuters que deixou claro que ele estacionou ali no estacionamento do Ministério da Justiça e que ele viu a Força Nacional de Segurança ali. Ou seja, por que não houve também um emprego disso? Porque o próprio Flávio Dino, o próprio ministro da Justiça, disse que no dia anterior ele assinou aqui a portaria do Ministério da Justiça 272/2023, empregando a Força Nacional, abre aspas, para auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado entre a rodovia de Brasília e a Praça dos Três Poderes, assim como na proteção de outros bens da União situados em Brasília nos dias 7, 8 e 9 de janeiro. Ou seja, se não foi protegido, essa responsabilidade tem que estar em alguém. Agora, se aplicar a mesma régua que a relatora aplicou para a polícia do Distrito Federal, também vai ter que ser preso o G. Dias. E espero, inclusive, que a relatora tenha o mesmo tino, a mesma gana que inquiriu os demais para poder também inquirir o G. Dias. Eu quero ver aqui das pessoas de esquerda, deputados, senadores, senadoras, a mesma gana, a mesma disposição em inquirir o G. Dias, que era responsável pelo Plano Escudo. Afinal de contas, se ele tivesse sido efetuado, como o senhor Anderson Torres disse aqui, só uma bomba, nas palavras dele, iria destruir o planejamento. E o grande responsável por esse Plano Escudo é o general Gonçalves Dias, que é o general instituído por Lula. Agora, quando nós vamos ligando os pontos, quando não se diz respeito, por exemplo, às câmeras do Ministério da Justiça, por que a base aqui do governo Lula, a base do Dino, que foi colocado aqui para poder defendê-lo e blindá-lo, por que não ficou indignado quando a totalidade das câmeras não foram enviadas? Por que quando a gente fala em convocação do comandante da Força Nacional de Segurança, a esquerda permanece silente? Horas, não quer investigação? Não quer apurar todos os fatos? Por que há uma blindagem por parte aqui dos deputados para o Flávio Dino? Por que não foi, por exemplo, chamado aqui o Capelli, que foi o interventor um dia após? Por que não é chamado aqui o Flávio Dino? Foi-se colocado aqui na reunião passada, por exemplo, puxou-se a capivara aqui do então ajudante ali de ordens, foi colocado ali, quebrado o sigilo telemático dele, dizendo que as suas opiniões privadas configurassem crimes. Horas, e se a gente tiver quebra então telemática então dos agentes que estavam ali no dia, senador Cleitinho? Se a gente tiver a quebra telemática do Flávio Dino, deputado Marco Feliciano, será que a gente vai encontrar ali alguma mensagem, alguma opinião, algo no que diz respeito a ajudar a nossa investigação aqui? Porque quanto a nós que estamos aqui, nós estamos transparentes. Inclusive nós deixamos à disposição aqui, quando foi, por exemplo, a quebra telemática do Bolsonaro, quando quiseram colocar a quebra telemática da Michelle Bolsonaro. Agora, essa é a nossa linha de investigação. A linha de investigação da esquerda, meus senhores, diz respeito a um suposto financiamento de venda de joias em que o presidente Bolsonaro e a sua cúpula estavam vendendo para o exterior ou afins para poder financiar os QGs. Qual vocês acham mais verossímil?
Qual vocês acham que de fato está mais atrelado à realidade? Simples assim. Porque nós aqui como CPMI não estamos colocando os nossos poderes em atuação. Por exemplo, eu acredito que ao não enviar as câmeras, a deixar claro de que não foram a sua totalidade que o Flávio Dino enviou, e se escusou ainda dizendo que ele só poderia intervir com autorização do governo, sendo que isso é mentira, porque nós temos aqui hoje o senador Moro, que anteriormente já foi também ministro da Justiça e que empregou a Força Nacional de Segurança quando ocorreram manifestações aqui, inclusive manifestações de milhões de pessoas. E nem sequer uma lixeira foi quebrada. Para a relatora, os culpados pela omissão não são Flávio Dino, G. Dias ou o próprio governo federal, na pessoa de Luiz Inácio Lula da Silva, mas a PM do Distrito Federal.